Eu quero falar, queridos, de um gigante chamado nicotina, tabaco, cigarro. Um gigante que mata muita gente. E uma droga lícita no Brasil, né? É muito triste isso. Pastor, como é que esse vício é novo? Não. Esse vício, ele tem no mínimo 10 mil anos atrás. Ele era usado pelos índios da América Central, já utilizava o tabaco em forma de cigarro em rituais religiosos. Então, é tão engraçado, né? Que tudo que é do inimigo é antigo. Tudo que é do inimigo não é novo. E a gente precisa aprender hoje, em nome de Jesus, que a gente demora muito para fazer o novo, né, filhos amados? No mínimo há 10 mil anos atrás, a existência do cigarro, do tabaco. Ele começou a ser fabricado, industrialmente falando, em 1840. No mínimo, gente, 1,2 milhões no mundo morrem por causa do cigarro. Porque ele causa muitas doenças. Verdade, pastora? É brabo, né, gente? É muito triste falar isso. No mínimo 38 milhões no Brasil fumam. No mínimo. Muito triste. Pastora, por que as pessoas entram no vício do cigarro? Por curiosidade, porque um amigo oferece, para ficar bem na foto. Porque o comercial de televisão mostrava, não sei se vocês se lembram, mas a televisão mostrou com muita força. E aí as pessoas entraram, os filhos viram os pais, as crianças viram os adultos, não é verdade? Bênçãos. E aí isso não parou mais. Triste, né, gente? Eu acho muito triste isso. É até difícil falar. O cigarro, ele contém, no mínimo, 4.500 substâncias que fazem mal à nossa saúde. Quanto, pastor? 4.500 substâncias. A nicotina interage com receptores neurais que liberam substâncias como a dopamina, acetilcolina, serotonina e beta-endorfina, dando uma sensação de prazer. Você pode ver que tem gente que fuma até para dormir. Por quê? Porque o cigarro, ele relaxa. Ele traz uma falsa sensação de prazer, de calma, de tranquilidade. Por isso que não é bom experimentar, né? Nem a bebida, nem o cigarro. Por quê? Porque você não sabe. Às vezes você é um dependente químico. Dentro de você tem uma necessidade, tem uma fome, tem uma falta. Então, experimenta só. Eu largo quando eu quero. Não, não é assim. Estudando bem, queridos, eu vim a descobrir que não é assim. Não é bem assim. Então, o interessante é a gente não experimentar. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Certa vez um cantor cantava, experimenta. Experimenta. E o Brasil não parece mais seguiu a onda dele, né? E esse negócio de experimenta bebida, de experimenta, hoje estamos falando do cigarro, muitos ficam. É uma pena, muito triste falar isso. Você vê uma coisa que tem no mínimo
4.500 substâncias que age no seu cérebro, que age nos receptores neurais e te traz... E o grande problema não é esse, gente, que quando a pessoa fuma, traz para ele, para ela, uma sensação de prazer, só que o prazer ele acaba. Então uma pessoa, ela não fuma só um cigarro por dia. Eu já conheci gente que fumava, né, ou fuma, não sei, porque eu não vejo mais, mas de 2 a 3 maços por dia. Então, quer dizer, uma pessoa completamente viciada. Quanto tempo o cigarro te dá prazer? 1 hora? 2 para estourar? E aí, de repente, você precisa de mais um cigarro, mais um cigarro, mais um cigarro, mais um cigarro. Tão pequenininho, né? Tão pequenininho, tão branquinho, parece bonitinho. Nós temos que tomar muito cuidado com a aparência, sabe, gente? Porque está provado e aprovado que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que reluz é prata, que nem tudo que é bonito é de Deus. Falsa sensação de prazer, que não dá prazer, que não, a pessoa não continua com o prazer, a pessoa não continua calma, a pessoa não continua na paz. Então a senhora está dizendo que ele é altamente viciante, o cigarro. Mais viciante que drogas, o cigarro. Ele é mais viciante que drogas como álcool, como cocaína, como crack e morfina. O cigarro atinge a nicotina, né? Porque o cigarro tem nicotina. A nicotina atinge o cérebro em até 20 segundos. Entendeu por que é droga? É algo que vem de fora, que entra no meu organismo e no teu e tira ele do funcionamento natural. Por isso é droga. Pastora, fala para mim algumas coisas que contém o cigarro. O cigarro contém gás carbônico, monóxido de carbono, amônia, benzeno, tolueno, alcatrão, ácido fórmico, chumbo, cádmio ou cadímio, zinco, níquel e entre outras coisas. E aí eu fico analisando um ser humano por um mês, 1 ano, 10 anos, 20, 30, 40 anos usando essa droga. Forte, né? A Milce está dizendo, meu pai fumava dia e noite e morreu de câncer. Tenho uma irmã que fuma dia e noite. E olha que ela viu o que aconteceu com meu pai. Pastora, quando é que o viciado se liberta? Quando parte dele querer. Pode estudar isso. Ninguém tira ninguém das ruas de São Paulo e as leva obrigado para um determinado lugar para tratá-las, se isso não partir delas. O que causa o cigarro, pastor Solano? A senhora viu alguma coisa? Cânceres. Muitos tipos de cânceres. A Suzana está dizendo, meu pai fuma o dia todo e o médico já falou que ele tem que parar de fumar urgentemente. É verdade. O Reginaldo está dizendo, tem alguém na família que parece que não fuma, come. É muito triste, né? Muito triste isso. Pastora, o que o cigarro causa, gente? Cânceres, doenças coronárias, má circulação sanguínea, efizema pulmonar, bronquite crônica, derrames cerebrais, úlceras, osteoporose,
impotência, catarata, tromboangeite. Tromboangeite, desculpa, gente. É tromboangeite. O que é isso, pastora? É uma doença única, essa tromboangeite obliterante é uma doença única que só os fumantes adquirem. É a necrose dos tecidos. É a morte dos tecidos. A pele, todo o corpo dele vai morrendo aos poucos. Vai ficando necrosado. A pele, olha que coisa mais triste. Meu Pai de misericórdia e bondade. Gente, você sabe que eu estou tão mexida falando tudo isso aqui, porque a gente tem que estudar várias fontes, porque tem umas que não são verdades. E eu estou assim, vocês estão percebendo que eu estou mexida com esse tema. É um tema muito forte. A Vereni Andrade está dizendo verdade, sou liberta há quase 10 anos. Por quê? Porque ela quis, né? Ela tomou uma atitude. Tem que partir da pessoa a libertação. Então causa essa tromboangeite que só os fumantes adquirem, a necrose dos tecidos. Pessoas que convivem também estão sujeitas. O grande problema do cigarro, gente, é que além de você se contaminar, você contamina quem está ao seu redor. Porque quando você solta isso, outros fumam juntos. Olha pra vocês verem que coisa mais triste, uma criança, um bebê, um inocente. Eu já vi mãe, gente, com um bebê recém-nascido no colo fumando, assim, ó. Eu já vi, ninguém me contou. Então é muito sério, é muito triste, tá? O tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. O tabaco, o cigarro, presta atenção, gente, ele mata no mínimo 8 milhões de pessoas no mundo durante um ano. Um ano, 8 milhões de pessoas morrem por causa do tabaco, do cigarro. E no Brasil, pastor, você sabe? No mínimo, 200 mil mortes por ano no Brasil. 200 mil mortes por ano no Brasil. Pastor Solange do céu, você tá... Não, eu queria estar errada, mas não estou. Né? Pastora Solange, uma pessoa, a vida dela diminui quando ela fuma? É comprovado isso? Sim. As mulheres fumantes, elas vivem 11 anos menos. 11 anos de vida menos. 11 anos menos de vida. As mulheres, 11 anos. E os homens, 12. Vivem 12 anos menos. Os homens, vou repetir, os homens vivem 12 anos menos e as mulheres 11 anos menos de vida. Irmãos, às vezes você me pergunta assim, pastora, mas quem criou essa planta? Não foi Deus? Foi. Só que Deus cria para uma utilidade. Deus criou, por exemplo, a maconha. A folha da maconha é a cannabis sativa, né? O nome científico dela. Cannabis sativa. Hoje está comprovado que a cannabis cura muitos problemas. Muitos problemas. De pessoas muito especiais, de coordenação, de um monte de coisa. Mas isso, gente, foi pesquisado. Isso tem que ser dado para o médico. Aí o ser humano vai lá e pega, por exemplo, o ópio da papoula, pega uma flor, né, uma planta, a papoula, ele vai lá e pega isso e transforma em droga. O ser humano, irmãos, eu estava estudando, ele está pegando remédios psicotrópicos. Eu trabalhei em farmácia, o remédio psicotrópico é aquele de tarja preta, lembra disso? Que o médico tem que dar uma receita que fica presa na farmácia e que ali passa o gerente todo dia controlando, ver se bate com o estoque que entrou. O ser humano, irmãos,
está desviando, não sei como estão fazendo, remédios psicotrópicos são feitos para as drogas. Pastora, quais são as drogas naturais? É aquelas que são extraídas de plantas, como a maconha, por exemplo, da cannabis, o ópio da papoula, são naturais. Droga sintética, o que é isso, droga sintética? É aquela que é fabricada em laboratório. São fabricadas em laboratório, as artificiais, como a LSD, como o êxtase. Agora, como que uma pessoa pega uma droga perigosa, e o grande problema que eu estudei, que mexeu muito comigo, mas muito mesmo, é que a pessoa ela não pega a coisa natural. Como assim, pastor? A maconha natural, pura, ela é cara. E aí a pessoa vai pegar derivado dela lá embaixo, ainda misturado com outras coisas. E joga isso no organismo. A cocaína é caríssima. Talvez 1 quilo de cocaína pura, puríssima, é 120 mil reais. Um graminha do negocinho, um graminha, que eu nem sei quando é 1 grama. É 65, 100, 200 reais, não sei. Mas aí o grande problema é que vocês não sabem, é muito triste, eu não posso nem falar o que faz, porque às vezes um dependente químico aí pode me assistir e querer misturar. Eles põem tudo que é sujeira que vocês imaginam. Eles põem cal de construção, ele põe pedra, ele põe... Gente, se eu falar o que eles põem, você não acredita. Você não acredita que um ser humano consiga colocar isso dentro. Que a cocaína, que eu saiba, ela é tanto inalada quanto injetável. A pessoa não usa a droga pura. E aí, irmãos, daquele resto de droga, eles vão fazendo crack, eles vão fazendo merla, eles vão fazendo skunk, eles vão fazendo coisas, e mais coisas, e mais coisas, e os coitadinhos, os viciados, eles vão jogando aquilo no corpo. E o grande problema é que a droga vem para o seu organismo, ela te satisfaz em 20 segundos, 20 minutos, depois ela não consegue. Por que é um perigo a gente experimentar? Porque a gente não sabe. Você não sabe quem é dependente químico, sujeito a isso ou não. E aí, resultado, a pessoa toma um gole, ela vai para outros mais 2 goles, vai indo. Ela pega, põe um cigarro na boca, põe um vício na boca. Ela tem um tempo de satisfação, não satisfaz mais, e aí o que ela tem que fazer? Ela tem que aumentar as doses para ter satisfação. Chega um ponto que ela não se satisfaz mais. Ela morre. O que mais assustou a senhora? E as semissintéticas? Essa é a mistura do natural com o laboratório. Como cocaína, crack. São misturas. Agora, eu vou parar aqui um pouquinho que eu quero falar o que Deus está mandando eu falar. O que me assustou nas drogas? É uma quantidade de droga muito grande. É uma quantidade de cocaína, de maconha, de LSD, de êxtase, que são os comprimidos, né? Agora, gente, para ajudar, saiu agora um cigarro. Gente, toma cuidado. Uma moça estava fazendo a minha unha esses dias agora. Ela disse que o ex-marido é dentista. Ele disse que a folha do tabaco, aquelas pessoas que usam folha de fumo, aquele cigarro de roça, folha de fumo, né? Aquilo causa câncer na boca, na gengiva, na língua. Ai, pastor, então não tem mais nada não, né? Cuidado com o cigarrinho de palha. E uma pessoa, irmãos, quando ela entra no vício, ela perde trabalho,
porque mexe com o cérebro dela, ela fica esquecida, ela fica desorganizada, ela dorme de mais ou de menos, ela perde a própria vida. E aí, resultado, pessoas perdendo trabalho, perdendo família. Aí a pessoa vai gastando tudo que ela tem. Quando ela já não tem mais nada para gastar, pastor, o que ela faz? Ela começa a tirar as coisas de dentro de casa. Que eu passei por isso. Não na minha família com isso, mas eu, como pastor, né? Eu vi demais isso aí. Aí depois que ela tira tudo dela dentro de casa, escondido, o que ela faz, pastora? Ela passa a roubar. Ela passa a se prostituir. Olha que judiação, gente. É a coisa mais triste falar isso aqui. A pessoa perde a moral. A pessoa perde a honra. A pessoa perde tudo. Vocês não sabem, mas se vocês andarem pela Cracolândia em São Paulo, ou pelas ruas de cada cidade, aí na sua mesmo, você vai descobrir aí alguém que um dia foi um engenheiro, foi um professor. Alguém que já teve carro, casa, perdeu tudo. Vocês estão me entendendo? Então, isso é muito sério. Isso é muito triste. Por isso que eu falei ontem que a família precisa se preparar. Porque toda família que cuida de um viciado em drogas, seja ela qual for, ela fica doente. A Mil está dizendo, a minha irmã, que falei ontem, aconteceu isso com ela, até que destruiu toda a família dela. Perde. Por quê? Porque a necessidade do vício, a fome, a sede, a abstinência, a pessoa, é um grito, filha. É um desespero. Ela é capaz de qualquer coisa para suprir aquilo ali, para matar a fome dela. Gente, em nome de Jesus, a família precisa se preparar. A família precisa de ajuda, sim, muito triste. A família tem que saber trabalhar, porque é comprovado que a família piora até os casos das pessoas. E ela não ajuda, porque ela vê a pessoa ruim, ela fica ruim, fica pior que a pessoa. Então, quer dizer, precisa se preparar emocionalmente, precisa se preparar psicologicamente, precisa se preparar espiritualmente. Porque tem gente que tem muita religião, mas na hora do pega pra capar, não segura nada. Ao contrário, põe a família em desespero. Não. Começa a estudar sobre isso. Começa a se preparar espiritualmente. Porque a internet está aí, gente. É pra gente estudar, é pra gente saber mais. E para saber como ajudar essas pessoas. Foi aquilo que eu disse ontem. A pessoa chegou, não está bem, não falam. Você está dizendo a verdade, meus irmãos batiam nela. Isso piora. Né? A não ser que tem que tirar a pessoa porque está agredindo alguém. Mas tirar, não bater, né? Então, resultado. Quem lida com pessoas que bebem, que fumam, que se drogam, tem que se preparar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus. A Vanessa Santos está dizendo, o irmão da minha cunhada está perdendo o emprego por causa das drogas. Minha mãe está com sério problema de saúde. Então, por isso que eu falei para vocês ontem. A primeira coisa, ame essas pessoas. Segunda coisa, oferta pela vida dessas pessoas. Veja, mande o nome todo, mande a oferta da idade da pessoa todo mês. Se una, família, se una. Oferta, eu ofertei pela vida de toda a minha família. Ontem eu ofertei pela vida de um irmão, que precisa também de ajuda. Vocês estão me entendendo, não? Eu não estou aqui pregando bonitinho com vocês e eu não vivo, não. É muito sério isso aí. Pastor, eu sinto de enviar para o Ministério da Senhora. Daqui a pouco a gente vai colocar aí os dados do Pix. Envia a oferta da idade da pessoa. Vou colocar o nome dela na Torá de Milagres. Ela fica por um mês. Pastor, mês que vem eu vou enviar de novo. Todo mês eu vou enviar. Não sai dali, gente. Porque ali tem um voto, tá, gente? É pelos patrocinadores do Ministério. Então, gente, é algo muito sério. Ao invés de brigar, de discutir, de perder a paz, vamos orar.
E a oferta de sacrifício tem poder. Todos os milagres que eu recebi na minha vida foi com a minha fidelidade, tá, gente? O irmão da minha cunhada está perdendo. Ah, tá, ok. Então, vamos fazer isso. Não briga. Não responda. Não use palavrões. Não use apelidos. Não jogue na cara. Principalmente quando a pessoa chegar ruim. Não se fala nada. Se ora. E outra coisa, irmãos, não adianta orar se nós não tivermos a fé. Por exemplo, eu adquiri a fé da pessoa sair e eu colocar os anjos ao redor dele e Deus cuidava. Eu não deixava de fazer nada na minha vida. Mas você tem que ter, você fala, Senhor, me dá essa fé. A fé que descansa, que confia. De ver a pessoa saindo e você dizer, agora, Senhor, põe os seus anjos ao redor dessa pessoa. Senhor, cobre essa pessoa com seu sangue. Senhor, impeça essa pessoa de chegar em tal lugar. Então eu me lembro, irmãos, que muitas vezes a minha mãe ligava para mim, eu estava no serviço, eu era caixa de farmácia, olha a situação minha. E eu, trabalhando, mexendo com dinheiro, que eu não podia errar, que senão eu tinha que pagar. Quando foi um dia eu abaixei assim no caixa, falei, Senhor, eu não tenho o que fazer mais. Estava começando a ir na casa do Senhor, isso há 40 anos atrás, eu acho. E eu disse assim para o Senhor, Senhor, faz algo por mim. A minha mãe acabou de ligar que ele tomou um banho e ele deitou um pouquinho no sofá que daqui a pouco ele vai sair de novo. Põe um sono nele para mim. Eu me lembro, irmãos, até hoje que eu fiz essa oração em nome de Jesus. Daí a pouco a minha mãe ligou e falou assim, Fia, ele tá dormindo, eu vou chamar ele para ir pro quarto. Eu falei, mãe, não faz isso. Olha o que mãe faz, né? Se a pessoa demorou para dormir e dormiu, deixa dormir aonde tá, né? Ó. E aí eu falei para ela, mãe, pelo amor de Deus, deixa ele dormir aí no sofá. E ele dormiu no sofá, irmãos. Eu acho que acordou de madrugada, falava, não vou sair não, ia sair, não vou sair não. Então eu recebi muitos milagres assim, muitas vezes, que ele deixou de sair. E até que eu fui trabalhando na vida dele, que nem minha família sabe, de tanto que a gente conversava em particular, na minha casa, que ele ia lá, eu fazia uma sopinha para ele, que eu sei que ele gosta. Você pega uma pessoa assim, com aquilo que ele gosta. Por exemplo, se ele não gosta de reclamação, não reclama. Se ele não gosta de conversa fiada, não faça. Se ele não gosta de acusação, não faça. Então eu ganhei ele porque eu sabia que ele gostava de sopa. Então eu fazia amar, né, Mar? Fazia sopa para ele, sopa. E à noite, somente no inverno, tadinho, ele trabalhava muito. E aí eu pegava ele na sopinha assim, eu ia conversando. E no dia e na hora que podia também, que ele estava preparado para ouvir. E aí um dia eu falei para ele assim, você é consciente que você é um alcoólatra? Ele falou, eu não sei nem o que é alcoólatra, pastor. Eu falei, alcoólatra é aquela pessoa que se ela pôr uma dose na boca, ela não para mais. Ele falou, não, eu não sou, eu paro quando eu quero. Então vai ter essa luta no início. E aí você vai orando e ofertando. Eu fui pegando a idade dele, mano, acho que foi 40 anos entregando a idade dele, 30 anos, né? Então acho que menos, 30 anos. E eu fui entregando e orando, e Deus foi trabalhando. Não era mais para estar vivo. Não era mais para estar vivo. Ele estar vivo hoje é milagre de Deus. Então tem casos, irmãos, que você vai receber um milagre muito rápido. Mas tem casos que você tem que perseverar. Então, por exemplo, eu vejo mães que ligam para mim em desespero. Pastora, faz isso, faz aquilo. Não, calma. Você não entregou na mão do Senhor Jesus? Deixa ele trabalhar. Deixa ele operar. Deixa ele se manifestar. Porque senão um dia ele vai olhar e vai dizer assim, olha, quem mais me ajudou foi o vizinho, porque você não tem estrutura para me ajudar em nada. Tem que ter calma. Tem que ter paz. A verdadeira fé, ela nos traz calma, nos traz paz. É lógico que somos seres humanos, né, gente? A gente sente, não é verdade, não é fácil. Mas eu aprendi a ter paz nessas situações. Às vezes ele saía, a gente ficava com o telefone em cima da cabeça dele, gente. Não se faz isso.
Eu ligava, só dizia assim, filho, ó, o almoço tá pronto. Você quer vir almoçar agora ou depois? Se você me ligar de novo, eu vou desligar esse telefone. Acabou. Não ligava mais. Então eu já sabia que ele não queria. Não tem que ficar ligando. Não tem que mandar outros ligarem. Entende, gente? Tem que confiar que Deus é a verdadeira, não é reza. É oração de fé. E Deus vai agindo, vai agindo, vai agindo. E lá no altar, na presença de Deus todo mês, ofertas e mais ofertas pela minha família. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, fica aqui um desafio para mim e para você. Que as drogas mais lícitas no Brasil, que é o cigarro e a bebida, são as que mais matam. E depois vem vindo heroína, cocaína, LSD, merla, crack, psicotrópicos, lança-perfume, esse cigarro aí aromatizante, com várias misturas aí, é um cigarrinho eletrônico, isso aí é um perigo. Os médicos estão alertando, isso aí está matando gente. Então é mais um motivo para a gente estuda sobre isso. Não se fala com o filho, com uma filha, sem alertar sobre ele o que significa. Os malefícios que eles trazem, não é verdade? Então, e começa a orar e sacrificar e ofertar pela vida de sua família e Deus vai fazendo o resto. Você vai perceber que vai acontecer o que está acontecendo com alguns casos que eu estou cuidando aqui. Vai acalmando, a pessoa vai diminuindo de ir. E outra coisa, irmãos, o viciado ele tem que ter paz dentro da casa dele. Ele tem que ser respeitado, ele tem que ser honrado, ele tem que ser elogiado, ele tem que ser respeitado no que ele quer e não quer fazer. Vocês estão me entendendo? Não. E não fica assim em cima da pessoa, sem você eu não vivo, sem você eu morro. Você morre sem Jesus. Mas o resto não. Então vai vivendo a sua vida, vai cuidando de si, vai cuidando do teu pai, da tua mãe, da tua família. Porque o inimigo ele não vem só para matar o viciado, ele vem para matar a família do viciado. E a família do viciado tem que continuar vivendo, tem que trabalhar, tem que estudar. Sabe? Ser útil. Então busque coisas para fazer e a vitória é tua em nome de Jesus. Tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero parar aqui com as drogas, porque tem coisas, por exemplo, eu estudei muito como é feito cada tipo de droga, mas isso vocês podem estudar. Google, entra lá, por exemplo, como é feito a merla, como é feito o crack, como é feito aquele cheira-perfume lá, lança-perfume. Tudo isso vocês podem estudar. Eu acho que eu não posso falar mais aqui do que eu já falei, porque eu posso abrir portas para as pessoas viciadas preparar. Porque quem está nesse mundo, gente, para ele fala assim, ó, eu não tenho mais nada para perder. Entendeu? Não. Então é nós que temos que ter sabedoria. A sabedoria de Deus tem que nos possuir. A sabedoria de Deus tem que nos abraçar. Entendeu? E nós sabemos lidar com cada situação. Nunca diga que eles são viciados. Nunca diga. Isso aí você pode, como eu falei com meu irmão, você é conscientizado que você é um alcoólatra, mas isso aí foi numa conversa de aconselhamento, depois de muita oração, de muito jejum, que ele se abriu comigo, muita coisa, se abriu toda a vida. Então, e outra coisa, irmão, daquilo que você ouvir, pelo amor do nome, do sangue de Jesus. Mesmo que se um dia essa pessoa te deixar, essa pessoa te trair, te machucar, nunca fale o que ela um dia confiou a ti. É tão triste isso, é tão vergonhoso. É um caráter descaracterizado, é um caráter deformado. Nós temos que mostrar o verdadeiro caráter de Cristo no aconselhamento.
As pessoas já não estão confiando mais em se aconselhar. Por quê? Porque falta sacerdócio, porque falta maturidade, porque falta lealdade, honestidade, bondade. Quando alguém quando alguém te confia um segredo, um vício, um pecado, seja qual for, primeira coisa, não fique escandalizado com nada. Se abra para ouvir. Segunda coisa, lembra do confessionário. Lembra do voto com Deus. Faça um voto com Deus. Morra aquilo ali com você. Por causa, muitas vezes, dos nossos erros, o mundo cristão, o reino de Deus está sendo escandalizado. Nós temos que tomar muito, 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 muito cuidado. Tá bom? Gente, alguma pergunta aí? Eu não sei se eu pude ajudar vocês um pouquinho. Eu quero crer que eu pude ajudar um pouquinho. Eu não posso me abrir mais a respeito de drogas, porque aí eu tenho que falar como é composta, né? E eu não posso. Eu creio que eu não posso. Alguém me aconselhou, disse que é para eu não fazer isso. Mas eu creio que eu pude ajudar a família. E eu quero fazer uma oração poderosa. E só envia essa mensagem se a pessoa aceitar, se ela quiser. Mas uma hora eu tenho fé que essa pessoa vai ouvir essa palavra. E a minha palavra é para você.